Essa daqui é a segunda parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo para explicar como investir em ouro e demais metais preciosos. E no vídeo de hoje eu vou explicar por que o ouro e, em menor grau, a prata foram as moedas mais amplamente usadas durante quase toda a história da humanidade. E saudações daqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois aqui nós falamos sobre vários tópicos que são do interesse dos homens de negócios, tais como economia, planejamento tributário, criptomoedas, bolsas de valores e muito mais. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixe seu like e aperte o sininho para receber as notificações sempre que lançar um vídeo novo. E como eu falei na abertura, esta daqui é a segunda parte de uma série de vídeos dedicadas a explicar as características do ouro e, mais importante, como investir nele. Por isso, se você ainda não assistiu a parte 1, sugiro que você pause esse vídeo, assista ela e depois retome. E você pode conferi-la através do link que estará aqui no izinho. No vídeo anterior, eu abordei o chamado Teorema da Regressão, que foi escrito pelo grande Ludwig von Mises e que explica a origem do dinheiro. E como eu falei, o dinheiro surge de um processo espontâneo que pode ocorrer na ausência do Estado e que leva a um bem se tornando uma moeda mais amplamente aceita pelo mercado. E de fato, o ouro ter sido utilizado como moeda por tanto tempo foi algo que inclusive culminou no chamado padrão ouro, que foi um período da história no qual várias moedas de países eram simplesmente nomes dados para uma certa massa de ouro. E esse foi um padrão que vigorou até o ano de 1971, quando foi abandonado em favor de um sistema de puramente papel fiduciário sem lastro algum. E apesar do ouro ter sido de longe o grande vencedor da competição monetária ao longo da história da humanidade, ele não foi o único vencedor, pois em menor grau a prata também teve um grande sucesso nessa competição. Mas o que exatamente tem de tão especial nesses dois metais a ponto de fazerem eles serem espontaneamente escolhidos como moeda ao longo de boa parte da história da humanidade? E responder a essa pergunta é o objetivo do vídeo de hoje. E essa é uma discussão muito importante, principalmente quando você leva em conta que existem várias outras opções só para ficar dentro da tabela periódica de elementos químicos que poderiam vir a ser usados como dinheiro. Só que eu vou mostrar por que prata e principalmente o ouro eram superiores às alternativas. E para poder começar essa discussão, observem a imagem que segue aí na tela. Essa imagem mostra a chamada tabela periódica dos elementos. Caso você não lembre das suas aulas de química do ensino médio, é basicamente uma tabela que lista todos os elementos químicos conhecidos atualmente. E aí nessa imagem você pode ver que alguns elementos têm cores diferentes. Os elementos que nas condições ambiente, ou seja, 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, esses elementos que estão naturalmente no estado gasoso aparecem marcados na cor vermelha. Já os que aparecem no estado líquido aparecem marcados com a cor azul, enquanto que aí existem alguns elementos em cinza que são chamados elementos químicos artificiais, o que significa que eles não ocorrem naturalmente na Terra e só podem ser criados através de síntese em laboratório. E logo de cara, olhando a tabela periódica, a gente consegue eliminar alguns dos elementos que não servem como dinheiro. E a gente consegue eliminar logo de cara os líquidos e os gasosos. Porque o que acontece? Uma das condições para um bem se tornar um dinheiro é que ele possa servir como uma reserva de valor, ou seja, manter o seu poder de compra ao longo do tempo. E o que acontece é que, para um indivíduo valorizar um bem como reserva de valor, ele deve ser capaz de estocar esse bem, bem como de transportá-lo. Só que estocar em gás é meio complicado. E como todos nós, exceto a Dilma, sabemos, não tem muito como estocar o vento. E é por isso que elementos químicos gasosos
gasosos não servem como dinheiro. E pela mesma regra, também fica fácil eliminar os elementos químicos no estado líquido. Afinal de contas, é muito mais fácil armazenar um item sólido do que um item líquido que pode vazar, que pode molhar alguma coisa, que você pode perder facilmente e tudo mais. Da mesma forma, os elementos químicos artificiais que não são encontrados na natureza também estão descartados como dinheiro, porque afinal de contas, para você utilizar um bem, ele precisa atender a uma demanda não monetária. E elementos químicos artificiais como esses costumam ser instáveis, ou seja, eles não duram muito tempo, principalmente quando comparado aos elementos químicos normais. Portanto, podemos cortar também esses da nossa lista de possíveis candidatos a dinheiro. E após eliminar esses primeiros candidatos, nós vamos para alguns critérios de desempate, que são alguns dos requisitos para um bem se tornar dinheiro. E esses requisitos são a razão estoque para fluxo, que eu comentei no vídeo anterior, e a chamada vendabilidade. E a vendabilidade se refere à capacidade que uma mercadoria tem de ser usada em trocas de mercado. E a vendabilidade, ela ocorre em 3 tipos diferentes, que é a chamada vendabilidade através do espaço, a vendabilidade através do tempo e a vendabilidade através da escala. Explicando cada um desses componentes da vendabilidade, pense que a vendabilidade através do espaço se refere à capacidade que uma mercadoria tem de ser utilizadas em transações ao longo de um espaço geográfico. Ou seja, um indivíduo deve ser capaz de ter uma mercadoria que ele consiga transportar do ponto A, onde ele pode, por exemplo, comprar alguma coisa, até o ponto B, onde ele pode vender essa mesma coisa. O que significa que um item, para ser um bom dinheiro, deve ser fácil de transportar. E esse é, inclusive, um dos motivos pelo qual os elementos que são naturalmente gasosos ou líquidos são logo eliminados como bons dinheiros. Mas além de ser vendável através do espaço, o item tem que ser vendável através da escala. Ou seja, esse mesmo item deve poder ser utilizado para realizar transações de grande ou de pequena escala, comprando grandes ou pequenas quantidades de outros bens e serviços. O que significa que, para atingir isso, esse bem precisa ser divisível. Se você tem, por exemplo, 100 gramas de um candidato a dinheiro, você deve ser capaz de dividir esse dinheiro em, por exemplo, unidades de 2 gramas, para poder com isso comprar algo que custe 50 vezes a menos. Mas além de ser vendável através da escala e do espaço, talvez o componente mais importante da vendabilidade é que ele seja vendável através do tempo. Isso significa que um bem candidato a dinheiro, ele precisa ser capaz de reter poder de compra para que os indivíduos possam utilizá-lo em compras no futuro. Então, o bem ele acaba funcionando como uma máquina do tempo que transporta o valor do presente para o futuro. E para fazer isso, esse bem precisa ser estável e não pode se degradar. E é justamente por causa disso que nós conseguimos eliminar muitos materiais, pois eles não são vendáveis através do tempo. E nós temos vários elementos que naturalmente se degradam com o passar do tempo. Lítio, berilo e sódio, por exemplo, são 3 metais que, quando em contato com o ar, sofrem reações químicas e se degradam no meio do processo. Já outros elementos como o ferro, o chumbo e o estanho, eles são muito suscetíveis à corrosão, ou seja, com o passar do tempo, eles vão perdendo as suas características, fazendo com que eles não sejam muito vendáveis. E por causa desse terceiro critério, que nós conseguimos eliminar boa parte da tabela periódica. Mas é claro, além da vendabilidade, outra característica muito importante que um candidato a dinheiro deve possuir é a sua razão estoque para fluxo. E como eu expliquei no vídeo anterior desta série, se refere à divisão entre a quantidade total de um bem que existe atualmente dividida pela sua produção anual. E o ideal é que essa razão seja a maior possível, ou seja, que a produção seja pequena quando comparada ao estoque. E quando se tem um bem que possui uma alta razão de estoque para fluxo, pense que é muito difícil para os produtores desvalorizarem o estoque atual, fazendo com que o bem se
torne uma reserva de valor por ser escassa, que como consequência disso consiga reter o seu poder de compra e transportá-lo para o futuro. E dessa forma, quando a gente combina esses critérios de vendabilidade com o critério de uma alta razão de estoque para fluxo, nós eliminamos quase todos os elementos da tabela periódica, afirmando que eles não servem muito bem como dinheiro. E de fato, só vão sobrar 15 elementos na tabela periódica e são estes daí que vocês podem ver aí na tela. E esses são justamente alguns dos elementos mais raros que existem na crosta terrestre. Ou seja, são todos eles candidatos muito bons a serem reservas de valor. E perceba que justamente ouro e prata aparecem nessa lista. Só que vocês aí devem estar se perguntando: mas se uma das características boas para um dinheiro é ser escasso, o que faz com que ele tenha uma alta razão de estoque para fluxo, então por que o ósmio e o ródio não foram as reservas de valor usadas na história? Sendo que nessa tabela daí, eles são claramente os elementos mais raros. E a resposta é que quase todos esses elementos daí foram tão raros e tão difíceis de produzir que sua utilização só foi realmente começar lá por volta dos anos 1800 a 1900. O que significa que durante boa parte da história, vários desses elementos simplesmente não eram conhecidos. E de fato, desses elementos aí, os únicos que você consegue achar no seu estado natural e que atendem a todos os critérios dados até agora são justamente o ouro e a prata. E eis aí o motivo pelo qual esses dois metais foram os grandes vencedores da competição monetária que ocorreu. Porque eles tinham a combinação de serem reservas de valor muito boas, serem vendáveis através da escala do tempo e do espaço, além de serem abundantes o suficiente para serem encontrados puros na natureza, que fizeram com que esses dois metais se sobrepujassem em relação a todos os outros elementos da tabela periódica. E a parte mais legal de todo esse processo de eliminação que eu descrevi agora é que, na verdade, nada disso foi planejado. Esse é um processo que foi ocorrendo ao longo de milhares de anos e de gazilhões de trocas voluntárias entre os indivíduos no mercado. E nunca existiu um grupo de pessoas que se sentou e decidiu que a partir de hoje o ouro e a prata seriam usados como dinheiro. Não, na verdade tudo ocorreu de maneira espontânea, com os indivíduos ao longo do tempo e ao longo das transações percebendo que poderiam se utilizar desses dois metais. Mas é claro, vocês aí que estão me assistindo podem estar se perguntando: mas por que você está falando tanto sobre química e sobre história e sobre teoria monetária austríaca? Eu só quero saber como ganhar dinheiro investindo nesses metais preciosos. E a resposta para como ganhar dinheiro vem do fato que eu já falei ao longo desse vídeo, de que ouro e prata são duas reservas de valor capazes de proteger o seu poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, eles são capazes de te proteger contra principalmente a inflação, o que faz com que esses ativos se comportem de maneira muito semelhante a títulos públicos indexados à inflação. E esse assunto sobre como investir no ouro e quais são as vantagens desse tipo de exposição é o que eu irei comentar no próximo vídeo desta série, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.